Olha lá, hein? Mais um corte bom do Picardia Causa, hein? Curte, compartilha com alguém e, pô, se inscreve no canal. Não tá inscrito até agora, tá de brincadeira. Valeu. A gente tava falando de IA. O quanto tem que liberar ou controlar... Você tava falando de jovem usando IA esses dias. Teve uma postagem até de uma colega sua falando o que os jovens têm buscado e perguntado pra ela. É um pouquinho assustador, um pouquinho preocupante e, ao mesmo tempo... Porra, dava pra saber, né? Você pensa 2 minutos. Isso. Explica o que apareceu quando procurou lá. Inclusive, eu vou até abrir aqui, vamos ler ao vivo o que a Steph... Eu tenho um problema sério em falar e fazer outra coisa. Mas assim, basicamente, aconteceu uma ideia que é o seguinte, uma amiga muito maravilhosa, a Steph, ela fez uma pesquisa na IA perguntando o que os adolescentes perguntavam para a inteligência artificial. Então, a capa da postagem dela foi o seguinte: você sabe o que os adolescentes mais perguntam no chat GPT? E ela até brinca, né? Se você pensou que era alguma coisa de lição de casa, como burlar o trabalho e tal, ou como conseguir fazer alguma coisa errada, né? Eis o que eles mais perguntam. Por que eu sou assim? Nossa. Cara, isso é muito pesado. Como eu faço para gostar de mim? É normal eu não saber quem eu sou? Como lidar com a ansiedade sem ninguém perceber? Tenho medo de dizer o que eu sinto. E se acharem frescura? Então, cara, ela tomou a ripada nesse vídeo aqui. Tanto que eu postei e aí eu comecei a ler os comentários e eu fiz um vídeo falando... Sim, eu vi. Que tá com mais de 120 mil visualizações aquele vídeo. Falo, cara, a gente produz e tudo. Aquele vídeo, cara, eu tinha acordado, o olho inchado, cabelo zoado, eu liguei o celular e falei por 5 minutos. O vídeo deu 120 mil visualizações. Sem luz, sem nada, sem... Mas assim, por que um adolescente fala com a IA? Porque ele não vai ser julgado. Ele sabe que é uma IA. Sim. Ele sabe. Ele não tá achando que é alguém. Ele tá indo falar ali porque ele não tem segurança pra falar em outros ambientes. Pois é. Acho que parte daí, né? Então, assim, a certeza do anonimato, a certeza do respeito, que não vai tomar um esculacho, a certeza da escuta. Então, no final das contas, Marcão... A certeza da escuta é o que mais dói, não, né? Cara. É o que mais dói saber, né? E tem uma coisa triste, que é importante nesse processo, que é assim, ó... Todas as tecnologias, por mais incríveis, essa coisa, a IA faz um monte de coisa, é para atender nossas necessidades básicas. Pode olhar qualquer tecnologia. Incrível. Tipo, incrível. Rede social, tal. Para que serve rede social? Para atender a nossa necessidade de pertencimento, para atender aquela coisa do nosso ego, a nossa valorização. Nosso eu fofoqueiro. Nosso eu fofoqueiro. Entende que vai uma baita tecnologia para atender uma necessidade básica. Então a IA, o que ela está fazendo? E aí tem um comentário lá que é maravilhoso, que a mulher fala assim, tá todo mundo rindo do adolescente fazer consulta no chat GPT, mas quando a nossa geração era adolescente, a gente fazia teste da Capricho. Que, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Então, qual Power Ranger você é? Não tinha aquele... Pô, a BuzzFeed, né? Exato. Porra, tá entendendo? Quer mais BuzzFeed? Isso, que personagem de Senhor dos Anéis você é? Será que ele está apaixonado por você? E aí tinham lá algumas perguntas, você fazia um quadrinho e aí a hora que dava o negócio lá na revista Capricho, a menina sabia se o cara estava apaixonado por ela ou não. Né? Então, por exemplo, a revista Capricho pode ter iniciado muitos relacionamentos ou eliminado muitos possíveis relacionamentos. Baseado naquilo que o teste psicológico... Horóscopo. Nomes que funcionam. Nomes que funcionam. Então, tal nome, não funciona. Não funciona, exatamente. Era um casamento que ia ser feliz com muitos filhos. Pois é, ou um casamento zoado que falaram que funcionava feito. E deu até deu hoje, ruim. Estão se odiando. Não se olham na cara. Entende? Hoje. Então, é importante a gente saber que se nós dermos àquele adolescente o que a IA dá, e a gente, acredite, a gente faz muito melhor que a IA. Cruzar dados, a gente não consegue ganhar da IA.
Tipo, me dê 80 ideias. Isso a gente não vai ganhar da IA. Agora, escuta e acolhimento, a gente é muito melhor que ela. Mas a gente precisa exercer esse papel. Então, você pega lá um adolescente, vai falar com você com 12 anos, ai, Marcão, terminei um relacionamento, namoro, minha vida não Cala a boca, É. você vai gostar de outra pessoa. Exatamente. Senão é o último amor da tua vida. Acabou, você perdeu essa criança. E para aquela criança, aquele adolescente, é a maior dor do mundo. É a coisa mais importante a pra ela coisa naquele dia. mais importante. Eu fui num podcast recentemente e tinha uma psicóloga chamada Niáscara. Aliás, foi muito boa a gravação do podcast. E Casa Amigas podcast. E eita, Dani. Será que eu errar o nome da colega? Tô lascado. Acho Eu que não Dani consigo nem e te a ajudar. Niáscara. Cara, foi muito legal, assim, mó incrível as duas. E aí ela me mostrou um baralho que você conversa com o adolescente de história, suas histórias. Então ele faz pergunta assim, conte uma vez que você teve uma decepção amorosa. Legal pra caralho. Nossa! Aí, sábado, a Larissa tava na minha casa com o Tetinha. Tetinha é o namorado da minha enteada. Meu genro. É o apelido dele ou é um apelido que você deu? É um apelido dele, que ela chama ele e a gente também chama agora. Caralho, que Né? coisa boa. Aí eu falei pra ele, te ofende chamar de Tetinha? Porque eu falo no podcast e tem um impacto. Ele falou, não, pode chamar. É nóis. É nóis. É nóis, tio. E o Tetinha é maravilhoso, mano. Tetinha Firmeza. É, maravilhoso. E aí sentou nós 4. Eu, a Cláudia, o Tetinha e a Larissa. E aí a gente começou tipo, ela começou a pegar as cartas e fazer pergunta. Mãe, qual foi a sua primeira decepção amorosa? Aí a Cláudia contando lá, com 15 anos, lá, uma decepção amorosa. Ah, o menino que vinha de bicicleta na minha casa e minha mãe não deixou. Sabe essas histórias? E a Larissa, tipo, muito entretida. Falando, nossa, minha mãe teve desilusão amorosa? Ou perguntava assim, que dia que você ficou mais feliz? Coisas da sua história. E um outro era um baralho com o filho. Então, por exemplo, qual foi o dia mais feliz que você teve com a sua filha? Né? Que dia você... O que você lembra do primeiro dia que o filho nasceu? Então, perguntas relacionadas ao filho. E a Cláudia contando, você nasceu num dia assim, tava assim, aconteceu isso. Legal pra caralho. Cara, animal. E assim, ó, a gente ficou horas fazendo esse tipo de pergunta, que é uma coisa que não tinha tela, não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Então a gente ficou ali trocando ideia. E são coisas que não são conversadas quando, tipo, a mãe e o pai tem que ser 2 super-heróis cara, e intocáveis e superiores, né? Exato. E foi muito louco, porque assim, quando a Cláudia engravidou dela, ela não queria ser mãe. Foi um acidente. E aí ela falou pra Larissa, e eu acho que é muito legal, é uma coisa muito bem definida. Do tipo, eu não estava preparada. Eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo. E aí a gente até hoje, a Larissa vai fazer 16 anos, já dá para ter esse nível de conversa com ela. A Cláudia falou para ela, imagina que você hoje descobre que tá grávida. Não vai sair comemorando, você vai ficar preocupada. Só que depois que eu te vi, depois que eu comecei a cuidar de você, a te criar, as coisas mudaram. E é muito louco que lá, elas têm um relacionamento que é muito interessante, que é assim, normalmente as mães vão bem na infância e tem dificuldade na adolescência. A Cláudia, na infância da Larissa, ela sabe essa coisa assim do tipo, puta, tem que ficar em cima, tem que ficar cuidando, tem que ver se comeu, tem que ver não sei o quê. Então esse desprendimento de energia que você tem para manter uma criança, para a Cláudia era uma coisa que incomodava. Tanto que a Cláudia sempre falou uma frase assim, eu amo a minha filha, mas eu não gosto de ser mãe. Que muitas vezes ela foi mal interpretada. Não, se a mulher falar hoje no Entende? A Samara Filippo tomou um cancelamento monstruoso porque ela falou que ela usou esse termo, eu não gosto da funça de ser mãe. Da função de ser mãe, exatamente. Mas eu amo minhas filhas, eu curto muito elas, mas a função é uma merda. A Larissa cresceu e hoje a Larissa não depende mais que assim, vamos ver se comeu, ver se virou, ver se tá respirando. Autogerida já, né? Autogerida. Então, o que para muitas mães é o momento do distanciamento, hoje a Cláudia tem uma relação com a Larissa que você sabe que eu lido com milhares. Top 3 de relacionamento. Elas se relacionam muito bem, muito incrível, muito. Então tem uma admiração, a Larissa quer usar a roupa dela, sabe assim, aquela coisa tipo de eu quero ser a minha mãe,
Da hora. Né? E às vezes ali eu boto umas zoeiras assim, eu começo a tipo, falar pra Cláudia assim, você tem que ficar quieta aí, porque quem manda nessa casa sou eu. Falo pra Cláudia. Aí ela fala, você não fala assim com a minha mãe. Eu falo, e você também fica quieta porque você é só uma adolescente, que não tem voz aqui. Aí a Cláudia vem e defende ela. Então eu fico assanhando as duas para que a defesa que há entre as duas aumenta a conexão. Cara, isso é muito, assim, é muito legal. Mas para você ver que são gestões diferentes, modos diferentes. Tem gente que gosta de cuidar do bebezinho. Vira, rota e tal. Quando esse bebê distancia, zoa o relacionamento. Porque um dia ele vai crescer e vai ter a vida dele. Lá foi o contrário. Então são